Alô você, alô meu aluno de todo o Brasil. Estamos começando um projeto lindo hoje. O projeto que a gente vai começar hoje é o Direito Penal Parte Geral. Olha só, quando a gente começa a falar de direito penal, a maioria dos alunos que não tem contato ou nunca teve contato com direito, ou até os que tiveram contato com direito na faculdade não lembram bem, ou tiveram contato na faculdade e vão mais me atrapalhar do que ajudar, na verdade, ficam todos ansiosos, né? Porque o direito penal é mais engraçado, o direito penal é mais movimentado, o direito penal trata com mais situações do dia a dia. Porque o direito penal para questões de concursos públicos geralmente são envolvidos em casos de situação hipotética. Então você vai ter, junto com a matéria, junto com a teoria, muitos exemplos que vão fortalecer aquilo que você vai ver no dia da prova. O que eu quero lembrar para você aqui é que vamos estudar o direito penal, mas vamos estudar de uma forma objetiva, forma limpa. A gente vai inovar o que você vê na web. Aquela enrolação, aquelas teorias, a gente vai cortar tudo, porque nós vamos dar um curso de direito penal voltado especificamente para acertar questões de concurso público. Seja na área policial, seja nos tribunais, seja onde você esteja fazendo, qualquer tipo de questão você vai acertar sem nenhum problema. Tranquilo? Vamos pegar aí a experiência de 10 anos trabalhando com concurso público, a experiência de 10 anos diuturnamente fazendo questões de concurso e vamos trazer tudo para cá. Tudo de mais novo, tudo de mais atualizado, mas lembrando, sempre com foco na banca. Então vamos começar com a estrutura do que seja o direito penal. Olha só, quando você ouve falar em direito penal, você se pergunta assim, Evandro, o que é o direito penal? Eu vou trazer para você o que alguns autores e que também várias provas cobram do que seja uma tradução do direito penal. Eles dizem que o direito penal é o direito que trabalha com as condutas ilícitas. Com as condutas ilícitas. Meu povo, vamos pegar sempre na etimologia da palavra. Você que está sentado em casa, você não tem obrigação nenhuma de ter visto direito. Então não tem problema. Porque se você for ver, para você fazer concurso de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para você fazer aquelas áreas de segurança e transporte dos tribunais, nada disso você precisa ser formado em direito. Em alguns casos você só precisa ter nível médio e cai direito penal. Outros precisa ter nível superior. Mas ainda assim, como é que você me explica um cara que é formado em educação física que entra para a Polícia Federal? Fácil. Mente aberta e pensa simples, pensa pequeno, é o que a gente vai fazer aqui. Então não se assustem com as palavras, porque a cada palavrinha que você não conhecer, eu traduzo para você. Quando eu digo que o direito penal é o direito que trabalha com as condutas ilícitas, olha só, quando eu coloco uma coisa e falo que ela é lícita, eu falo que é uma coisa legal. Se é uma coisa legal, é uma coisa que é autorizada pelo ordenamento jurídico, ou seja, é permitido, você pode fazer. Quando eu coloco um prefixo de negação i ou a, por exemplo, alícita ou ilícita, eu estou dizendo que a coisa é ilegal, ou seja, você não pode fazer. Então o que o direito penal trabalha? O direito penal trabalha é o direito que trabalha com as condutas o quê? Ilegais, que você não pode fazer. É isso que a gente vai estudar. Já coloque uma coisa na cabeça. Os exemplos são os piores do mundo. Por quê? Porque o direito penal trata de coisa ruim. Como é que eu vou dar um exemplo se não for eu saco a minha arma e faço um disparo na tua cabeça? Não tem jeito. Como é que eu vou dar um exemplo explicando, por exemplo, o estupro? Amigo, o estupro eu tenho que falar pênis, vagina, pênis no ânus. Eu tenho que falar masturbação. Eu vou falar o quê? Carrinho número 1 na casinha número 1? Não dá, tu não aprende. Então tira essas coisas da cabeça. A gente não está falando besteira. A gente não está entrando em outros campos. O que a gente está é uma forma didática de que você aprenda o direito penal. O objeto, ou seja, a fonte do direito penal, onde você extrai o direito penal. No nosso caso, que a gente vai trabalhar o direito penal parte geral, a gente vai extrair tudo que a gente vai estudar dentro do Código Penal. Só que você pergunta, Evandro, é o Código Penal inteiro? Não, filho. O Código Penal ele é dividido em duas partes. A primeira parte
do Código Penal, que trata da parte geral, ela não trata de crime. Ela trata simplesmente do indivíduo e como ele vai se portar perante o crime. Vai tratar de várias situações que não diretamente com o crime, mas como vamos lidar com o crime em relação ao indivíduo. A parte geral, ela vai do artigo 1 ao artigo 20. Aí a gente tem também a parte especial, que é onde trata especificamente dos crimes. Vai do artigo 121, que é o bem crime conhecido, que é o homicídio, e vai até o artigo 359H. Tudo isso aqui tratando de crime. O Código Penal, na verdade, ele se estende. Ele vai até o artigo 361. Só que o artigo 360 e o 361 não trata de crime. São as disposições gerais. Isso nunca cai no concurso. Isso é falando de quando ele entra em vigor. Tranquilo. O que cai é do 121 ao 359. E o que cai é do artigo 1º ao artigo 120. Eu vou trabalhar do 1 ao 120. Pessoal, agora vem o macete de concurso público. A gente não trabalha toda a parte geral nem toda a parte especial. A gente segue o que o edital está falando. Quando você chega na parte especial é um pouco mais fácil, porque ele vem delimitado, ele traz assim, por exemplo, concurso da Polícia Federal, um exemplo, rodoviária, ou seja, da área policial em geral, ele traz crimes contra a pessoa, ele traz crime contra o patrimônio, crime contra a administração pública. Então ele traz 3 tópicos que você consegue identificar muito bem dentro da parte especial. Agora, da parte geral é um pouco mais complicado. A gente tem que decifrar o edital para você. É por isso que muitos alunos às vezes mandam e-mail e ficam bravos. Ah, o Evandro não falou o artigo 5º e o artigo 7º. Meu filho, lógico que eu não falei. O edital não está prevendo extraterritorialidade de lei. Ele não prevê isso, ele não prevê o não dou no edital. Então, na verdade, o foco geral que eu vou trabalhar com você é do artigo 1º ao artigo 31, mas não se assuste, porque eu corto um monte de artigo. Eu corto o artigo 5º, que não cai, eu corto o 7º, que não cai, eu corto, por exemplo, o 8º, que não cai, o 9º, que não cai, o 10º, que não cai. Isso aí eu vou trabalhar com você. Aí você fala, Eva, então você não vai dar artigo nenhum? Meu filho, do 1 ao 31, cortando esses artigos aqui, é um universo, é um mundo inteiro de matéria. E é o que você precisa para passar no concurso. Olha só. Olha essa palavra que eu crio aqui para você, ó. Foco. Fonte, e depois eu trago o foco. Não adianta estudar demais, não adianta estudar de menos, e também não adianta estudar o que é além do edital, que na verdade você não vai estar praticamente estudando. Então tá aí o que a gente vai trabalhar na nossa matéria, lembrando que isso aqui não é meu filho. Eu trabalho com você direito penal, parte geral, eu trabalho do artigo 1 ao 31 e não vou trabalhar alguns artigos, porque eu estou especificamente em cima do edital. Então, depois dessa introdução, vamos para o nosso curso. Pessoal, agora a gente vai pegar o cerne da questão. O que é o cerne? É o núcleo, é a coisa mais importante. A gente vai pegar a introdução do que seja o direito penal. Ou seja, agora você vai entender o que é o direito penal. Eu estava conversando com o câmera aqui, que ele é aluno também, e ele está estudando e fatalmente vai passar para a Polícia Federal, rodoviária, daqui a pouco ele está indo embora. Eu costumo dizer para ele o seguinte, que a partir da aula de hoje, desse primeiro bloco de que você está tendo, você já vai conseguir sair daqui acertando questões de concurso. Você vai entender e não vai compreender a matéria. Aí você vai falar, Evandro, que loucura é essa que eu entendo, mas não compreendo? Você olha, vai lembrar do exemplo, vai acertar, vai falar, não, o cara não pode cometer crime. Ou então o cara cometeu crime, mas você não vai conseguir achar a fundamentação no primeiro plano. Você acerta a questão, mas não consegue explicar para alguém. Mas você sabe que está certo ou está errado. Vamos combinar o seguinte? Vamos matar esse primeiro bloco. No final do primeiro bloco, você vai tentar fazer algumas questões e vai falar, pô, o Evandro tinha razão. Você acredita que eu estou acertando questão? Você vai ficar apaixonado na coisa a partir do primeiro bloco. Então vamos lá para tentar entender? Lembrando que cada pedacinho que eu der para você é uma questão potencial de concurso. Então vem comigo, olha só. O que a gente vai estudar, na verdade, se você pegar o edital, que é o importante, meu povo, quando você pegar o edital, ó, você vai ver que no edital está escrito assim, infração penal, 2 pontos. Aí vem toda a matéria. Então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é infração penal. O que é a infração penal? Meu povo, a infração penal, ela é um gênero que ela comporta
duas espécies. Quais são essas duas espécies de infração penal? Crime e contravenção. Meu povo, crime e contravenção são espécies de infração, ou seja, a infração penal ela se divide em dois. Ou é uma divisão dualista ou dicotômica. Está aí uma questão de concurso. É correto afirmar que a infração penal se divide em dois, sendo crime e contravenção. Está correto, muito correta a questão. Você tem que tomar cuidado, porque existem alguns países que a divisão do direito ela é tricotômica, não é nosso caso. No Brasil, crime é sinônimo de delito. Então, as questões de concurso costumam bater nesse ponto. Vem assim, é correto afirmar que a infração penal se divide em crime, delito e contravenção. Errado. A questão certa é correto afirmar que a infração penal é gênero que comporta duas espécies, crime e contravenção penal, sendo delito simplesmente um sinônimo de crime. Então, meu povo, o primeiro dado, a primeira observação que você tem que anotar aí é que crime e delito são tratados como sinônimos no nosso ordenamento jurídico. Infração penal é diferente. Então, tudo que eu falar, eu falei de crime, eu estou falando de delito. Falei de delito, estou falando de crime. O que é o crime? Qual a diferença do crime e da contravenção penal? A diferença de crime e contravenção penal, ela está nas penas. Então, se cair na questão, é correto afirmar que a diferença entre crime e contravenção, que são espécies do gênero infração penal, está situado nas penas, correta a questão. Na gravidade das penas, correto a questão, sem muito problema. O crime é punido com reclusão e detenção. Você vai dizer agora, a primeiro plano, que são situações mais graves. Em contrapartida, você vai dizer que a contravenção penal é punida com prisão simples e multa. A primeiro plano, você vai dizer que essas situações são menos graves. Evandro, mais simples assim? Meu filho, eu estou dando uma introdução do Código Penal. Por enquanto, você só tem que entender que ela é simples. Então, vamos lá, para você não errar esse tipo de questão, isso aqui é uma questão potencial de concurso. Eu posso dizer para você que o edital está trabalhando na infração penal. Eu posso dizer que o primeiro tópico é a infração penal, que era uma divisão dicotômica, ou seja, ela se divide em dois, porque ela é gênero que comporta duas espécies. Ela comporta crime e contravenção. A diferença de um do outro, ela está se portando nas penas. Ou seja, o crime é punido com detenção, com reclusão e detenção, é mais grave. Contravenção é punida com prisão simples e multa é menos grave. Para ser considerado crime, ou melhor, para ser considerado infração penal no Brasil, meu povo, é muito importante que esteja a coisa tipificada. Olha que palavra nova que vocês estão vendo. Aí você vai me perguntar, Evandro, o que é uma coisa tipificada? Uma coisa tipificada é uma coisa que está escrita. Ou seja, para que a coisa seja considerada crime ou contravenção penal, ela tem que estar escrita e previsto tanto no Código Penal, quanto também previsto na Lei de Contravenção Penal, que a gente vai ver ali na frente. Então, para que seja considerado crime no Brasil ou contravenção penal, obrigatoriamente tem que estar tipificado. Se alguém te perguntar, Evandro, o que é estar tipificado? Você vai falar, tipificado é estar escrito. Mas está escrito onde? Amigo, está escrito ou no Código Penal ou nas leis especiais. Aqui vai tratar de crime. Ou seja, aonde está o crime, a primeira espécie de infração penal? Ou bem está no Código Penal, ou bem está nas leis extravagantes ou leis especiais, meu povo. Para tratar de crime, o crime propriamente dito, ou está do artigo 121 ao 359H, que eu dei no início para vocês, dentro do Código Penal. Mas tem alguns crimes que eles extrapolam o Código Penal, por isso que são chamados de leis especiais ou leis extravagantes. Por exemplo, a lei antidroga, onde trata da pessoa que tem posse e está trabalhando com tráfico de drogas, comete o tráfico. Aonde você vai ver? Você vai ver lá na lei de entorpecente. Os crimes, tanto no Código Penal, na parte especial, quanto lá nas leis especiais, você vai ver em outro tópico de matéria. O que a gente está trabalhando é a parte geral. É isso que eu estou explicando para você como funciona a estrutura. Agora, as contravenções penal, a contravenção penal, você vai ver ela onde? Você vai ver no Código de Contravenção Penal.
O Código de Contravenção Penal geralmente não cai nos editais de concurso. É raro você ver um edital de concurso que traz a lei de contravenção penal, mas às vezes cai. Mas o que eu quero que você tenha aqui é uma introdução, que você saiba que ser tipificado está escrito, que o direito penal, a infração penal se divide em dois, crime e contravenção, que os crimes estão previstos no Código Penal e nas leis especiais e que a contravenção penal está prevista no Código de Contravenção Penal ou nas leis de contravenções penais. Tranquilo? Então vamos entender, pessoal. Então o primeiro dado para você saber que a coisa é tida como crime ou contravenção penal é estar tipificado, mas não basta estar escrito, tá, pessoal? Obrigatoriamente, olha aqui, para que a pessoa tenha a capacidade de cometer uma infração penal, ela tem que ser feita por uma conduta humana. Por isso é que quando um cachorro vem na sua direção, o cachorro não está cometendo crime. O cachorro, ele nunca te agride, porque essa palavra agressão é inerente da natureza humana, da conduta humana. O cachorro simplesmente te ataca. Agora, por exemplo, se você estiver na rua e o cachorro partir para cima de você, o cachorro não está cometendo crime. Agora, o que acontece se você estiver passando pela rua e encontrar um desafeto? O desafeto é um inimigo seu, o inimigo está com um pitbull e ele fala, pega, Totó, e o pitbull vem na sua direção. Aí, amigo, não é um ataque de animal, é uma agressão praticada por um ser humano, porque o cachorro nessa situação está sendo usado como se fosse uma arma. Porque se você for reparar, dependendo do animal e dependendo do treinamento que ele esteja, o cachorro é muito mais letal do que uma arma de fogo. Então, se o cara atiçar o cachorro na sua direção, quem está cometendo crime é o cara. O cachorro está sendo usado como um meio para o crime, ou seja, como uma arma. Então, vai ter crime sim, porque a conduta é humana, é de quem atiçou o cachorro. Agora, não basta que esteja tipificado e não basta que tenha uma conduta humana. Ainda assim, ela tem que ser uma conduta voluntária. Evandro, o que é uma conduta voluntária? Você tem que querer praticar a coisa, porque não existe a responsabilidade objetiva, isso você vai ver lá na frente. Por exemplo, imagine que eu pegue o câmera ali, amarre o câmera todo e ele fique todo amarrado. Eu enfio uma arma na mão dele, eu seguro a mão dele, aponto para a pessoa, eu enfio o dedo na direção do dedo dele e aperto o gatilho. O disparo sai e mata outra pessoa. Eu pergunto para você, foi voluntária a conduta dele? Lógico que não foi voluntária. Eu obriguei ele a fazer aquilo, eu forcei ele a fazer. Então, mesmo que esteja tipificado que matar alguém é crime, mesmo que a conduta dele seja uma conduta humana, ela não foi o quê? Voluntária. Evandro, quem comete crime nesse caso? Quem comete crime foi o autor da coação, ou seja, a pessoa que amarrou ele e forçou ele a apertar o gatilho. Tranquilo? Terceira coisa, não basta estar tipificado, não basta ter uma conduta humana, ela ainda tem que ser voluntária. E mais, para que seja considerado crime, não basta estar escrito, não basta ser conduta humana, não basta ser voluntária. Ainda tem que ser o quê? Consciente. Imagine a seguinte situação hipotética, imagine que você tenha um problema de sonambulismo, um problema clínico seu, você tem sonambulismo, você está dormindo lá, uma hora você acorda, ataca a geladeira, você faz tudo o que tem que fazer, mas você não tem consciência do que você está fazendo. Você acorda de madrugada, fecha os olhos, levanta lá e vai caminhando em direção à sua sogra e enche a tua sogra de porrada. Você pisa na cabeça dela, você dá pancada nela, você inclusive urina nela, você arrebentou com a tua sogra. Depois disso tudo, você fecha o olho, vira e volta para casa. E aí? Cometeu crime? Amigo, a sua conduta foi tipificada. Você era uma conduta humana voluntária, mas não era o quê? Não era uma conduta consciente. Então, vai excluir aquilo ali, você vai aprender isso. Imagine que você acaba de comprar um carro, a tua vida está uma desgraça. Eu sei como é que está a tua vida em casa, você tem que dar graças a Deus de você ter internet, está podendo me ver. Eu sei que está sem dinheiro, eu sei que o carro é velho, a casa é velha, tá tudo problemático. Inclusive, alguns casos aí a mulher é feia, porque o cara quando tem dinheiro, como é que ele vai arrumar uma mulher bonita, meu filho? Mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro. A verdade é essa mesmo. Então tu tá numa vida desgraçada. O que acontece contigo? Você estuda pra caramba, um belo dia você é nomeado, empossado e entra em exercício. Acabou o teu problema. No primeiro dia, você já vai fazer o quê? Você vai, pega o teu contra-cheque, não tenha medo de dívida não, tá, meu filho? Quem tem medo de dívida é quem não tem possibilidade de pagar. Você pode ver que as pessoas que têm mais dinheiro no planeta são as que mais estão endividadas. Então não liga não, pega dinheiro no banco, vai lá e compra o teu carrão. Aí você compra um Honda Civic top de linha.
para e vai falar, agora eu vou tomar uma cerveja que eu vou comemorar que eu passei no concurso e comprei um carro. Você estaciona o seu carro na frente do bar, o seu carro é um Honda Civic branco, sem placa, com isso filme, perfeito. Você sai e entra no bar e toma uma cerveja. Quando você sai, que você aperta o alarme, o carro o carro abre, você entra, bate a chave, liga e o carro sai. Que coisa linda! Olha o que você fez, você entrou no carro e saiu. Amigo, só que tinha 2 Honda Civics parados, 2 Honda Civic zero, sem placa, branco. O seu não era o da frente, o seu era o de trás, mas ele abriu, você entrou e saiu. Mas ainda assim eu pergunto para você, na prática, quem não conheceu a situação vai falar que você subtraiu coisa móvel alheia? Vai, você subtraiu coisa móvel alheia. E aí, você cometeu furto? Amigo, isso a gente vai ver lá na frente, você vai ver que a sua conduta está tipificada como furto, foi uma conduta humana, foi voluntária, mas não foi o quê? Não foi consciente. Então vai acontecer alguma coisa que vai transformar essa situação. Isso a gente vai ver mais na frente. Então você já sabe que para ser crime tem que ser tipificada como conduta humana, voluntária e consciente. Mas não basta ter isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ainda assim a sua conduta tem que ser ou propositada ou descuidada. Isso a gente vai ver lá na frente os conceitos do que seja dolo e o conceito do que seja culpa. Fácil, né, meu povo? Conduta propositada dolo é aquela que você quer. Brigou com a tua mulher, olhou para ela e falou, vem cá, mulher aí. Deu um tapa na cara dela, tu quis fazer aquilo. Então você vai cometer um crime. Agora o dolo também pode ser querendo ou pode ser assumindo risco. Isso a gente vai ver lá na frente o que é. Conduta descuidada, olha que brincadeira. Mulher dirigindo é a melhor coisa para explicar a culpa. Porque a mulher nasceu com culpa, tadinha. Toda mulher, ou ela é negligente, ou ela é imperita, ou ela é imprudente. Aí você que é mulher que está assistindo em casa, fica brava comigo, né? Aí eu vou mandar um e-mail pro Evandro, ó. professorevandroguedes@gmail.com.br. Se você é mulher que está me assistindo e quer me xingar, você coloca assim no assunto, xingando o Evandro, tranquilo, porque vai numa caixa de e-mail e eu sempre fico me divertindo com aquilo. Quando eu estou muito cansado, eu vou ficar vendo o pessoal me xingar, mas não tem problema. Aí você fala assim, Evandro, eu dirijo, eu tenho carteira de habilitação e não sou negligente. Então tá bom, minha filha, olha só. Deixa eu falar e você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Primeira coisa, a mulher quando está dirigindo, um homem é o maior barato, né? O cara compra um carro, ele joga o banco lá para trás, ele reclina o banco, ele coloca lá e ele quando ele vai olhar no retrovisor, ou ele olha assim, ou ele olha assim, tá tudo certo. Mulher não, mulher é uma desgraceira, amigo. Mulher bota o banco lá na frente, ela fica reta, eu nunca vi dirigir reta. E ela bota o banco assim. Então ela já dirige com o volante nos peitos, não é verdade? É. E ainda piorar, ela vai olhar no retrovisor, ela bota os peitos em cima do retrovisor, ela passou no concurso, botou silicone, lógico que ela faz isso. E mete a cara no retrovisor, não olha para frente e bate. Amigo, a mulher foi o quê? Negligente. O que é negligente? Ela foi descuidada com a coisa. Agora, o homem e a mulher também são imprudentes. Eu estou fazendo um estudo que eu quero tentar proibir aquela desgraceira do sinal amarelo. Sabe por quê? Porque o sinal amarelo, ele traz aquela animosidade que você tem no seu coração. Vê se você não faz isso no seu dia a dia. Você está vindo. Sinal verde, pode passar. Vermelho, para. Amarelo, puta que pariu, acelera, acelera, acelera que dá para passar. Não é verdade? É. Se você tentar passar direto pelo sinal amarelo e acontecer um acidente, quer dizer que você foi apressado. Se você foi apressado, você foi imprudente. Imperito é o cara que deveria saber e não sabe. O médico deveria saber fazer uma cirurgia. Aí você vai fazer um silicone, minha filha, você que passou no concurso, o médico coloca um peito aqui, o outro peito aqui. Você vai falar, cara, eu tô toda destruída. Ele deveria saber e não sabe. Ele deveria ser perito. Ou seja, quando você faz uma conduta descuidada, que você age com culpa, você é negligente, imperito e imprudente. Você não quer cometer o crime. Mas por uma desses motivos, ou você foi relaxado, ou você foi apressado, ou você deveria saber e não sabe, você vai acabar cometendo um crime. Então não basta estar tipificado, não basta ter uma conduta humana, não basta ser voluntária, não basta ser consciente, não basta ser propositada ou ser descuidada. Você tem que ter todo o conjunto da coisa para cometer crime. Lógico, você não vai cometer dolo e culpa ao mesmo tempo, né? Ou é dolo ou é culpa. Isso a gente vai ver mais à frente. Aí eu venho uma pergunta agora, essa pergunta é para quem está estudando. Essa pergunta não é feita
para quem não está estudando. É feita para você que é formado em direito. É feito para você, meu filho, que acha que sabe do direito. É feito para você que sempre fica bravo comigo na primeira e no segundo encontro. Porque você acha que eu estou subestimando a sua cabeça. Mas agora eu vou voltar você para a casinha, meu filho. Eu vou botar você dentro da casinha. Só para você que está estudando. Eu pergunto para você, ó, todo crime gera resultado? Vai lá, não falei? Você falou assim em casa. Evandro, o crime não é todo crime que gera resultado. Mas, meu filho, você está errado. Porque todo crime gera resultado, sim, sob uma perspectiva. Sabe por quê? Porque toda infração penal, todo crime, ele obrigatoriamente gera um resultado. Ou é um resultado na modalidade lesão, ou o resultado na ameaça à lesão. Ou seja, ou bem você causa uma lesão a um bem jurídico tutelado, ou bem você causa uma ameaça a um bem jurídico tutelado. Então, amigo, não tem jeito. Todo crime sobre a perspectiva constitucional gera resultado. Olha um exemplo. Saquei minha arma e fiz um disparo em você. Pum! O disparo pega na tua testa. Amigo, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade nos termos da lei. Ou seja, eu tenho os bens jurídicos tutelados do artigo 5º. Se eu fiz um disparo na direção da tua cabeça e pegou e matei você, eu causei uma lesão. A lesão o quê? A sua integridade física. Nesse caso, a tua vida. Agora, e se eu pego a minha arma, faço um disparo e ela passa direto? Você é o Matrix, você faz assim, a munição passa e não pega em você. Amigo, ainda assim gerou um resultado? Sim. Gerou um resultado o quê? Gerou um resultado na modalidade ameaça direito. Não pegou a você, mas ameaçou o seu direito à vida. O que pode acontecer é que nem todos os crimes geram um resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? Toda vez que há uma lesão, eu posso dizer que o resultado foi naturalístico. Ou seja, resultado naturalístico é quando há lesão. Agora, pode haver ameaça ao bem jurídico tutelado. Quando há ameaça, ou bem é um resultado naturalístico, ou bem a gente tem um resultado jurídico. Resultado jurídico é quando o direito se importa com aquilo. Amigo, se você quis dar um tiro, não conseguiu, ou deu o tiro e não pegou, ainda assim o direito vai tutelar. Então você vai dizer o seguinte, o que você vai anotar no seu caderno aí agora? Você vai dizer assim, que todos os crimes geram resultado. Ou geram resultado na modalidade lesão, ou geram resultado na modalidade ameaça, lesão a direito. Contudo, nem todos os crimes geram resultado naturalístico. O que é resultado naturalístico? O resultado naturalístico é mudar o mundo exterior. Ou seja, deu um tiro, pegou na tua cabeça, sangrou, você morreu, ou afetou você, gerou um resultado naturalístico que mudou o mundo exterior. Agora, se não mudar, exemplo, o tiro não pegou em você, não gerou lesão, mas gerou ameaça de lesão, então você vai ter um resultado jurídico. Ou o resultado é jurídico, ou o resultado é naturalístico. Pode não acontecer todo crime ter um resultado naturalístico, mas todo crime gera um resultado, ou seja na modalidade lesão, ou seja na modalidade ameaça de lesão. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? O que a gente fez nesse primeiro bloco foi explodir o direito penal com muitos exemplos. Hoje você sabe, através do exemplo, que o cara quando é sonâmbulo, ele não pode cometer crime. Você vai ver vários outros exemplos. Então fica tranquilo. Olha, para ser crime tem que estar escrito, a gente vai trabalhar no próximo bloco. Tem que ter uma conduta humana, voluntária, consciente, propositada e descuidado. Para fechar, eu vou dar um último exemplo muito legal. Imagina a seguinte situação hipotética. Imagine que você tem uma namorada e que você namorou quando ela tinha 18 anos. Ela era linda, menina, né, cara? Menina linda aos 18. Você fica muito tempo sem ver ela. Quando você volta, você encontra ela na sua cidade e ela tem uns 30 anos e está meio gordinha. Ela era assim, agora ela está parecendo um pneu de caminhão. Amigo, você chega e mesmo você tem carinho com ela. Aí você chega por trás dela e dá aquele cutucãozinho aqui atrás, né? Fala, oi minha princesa. Só que você não repara que ela estava com o filho no colo. Amigo, ela toma um susto e joga o filho para cima. O filho dela bate com a cabeça no ventilador e arranca a cabeça da criança. A cabeça cai no teu colo.
Tu segurou a cabeça da criança. Eu pergunto, quem cometeu o crime? Meu filho, vamos analisar a tua conduta? A tua conduta está tipificada como crime? Amiga, a princípio alguém morreu, então é homicídio. Foi uma conduta humana? Sim, foi uma conduta tua, mas foi voluntária? Foi voluntária, você cutucou ela. Mas foi consciente? Você sabia o que estava fazendo? Não, então não tem crime. E a dela? Amigo, ela estava segurando a criança, você cutucou ela, tá tipificado que jogar uma criança no ventilador, arrancar a cabeça é crime? Tá. Foi uma conduta humana da mulher? Foi. Foi voluntária? Foi. Ela jogou, mas você vai entender que nem voluntária foi, porque aquilo foi espasmos involuntários. Tranquilo? Isso eu vou explicar em outro plano. E foi consciente? Lógico que não, ela nem sabia o que ela estava fazendo, foi um espasmo involuntário. Mas ainda assim, uma criança linda, cheirosa, ficou sem a cabeça? Ficou. Dá para grudar? Não dá. Se desse, a gente passava cola na desgraçada e colava a cabeça. E como não dá para cuidar, não dá para colar, a gente vai ter que tratar esse jeito. Como é que a gente trata? A gente trata no Código Penal. Ai, meu Deus, o Evandro arrancou a cabeça de uma criança no primeiro bloco de encontro. Filho, o direito penal trata disso. Quando você olha a TV e fala, 6 caras estruparam uma menina, direito penal. Fulano arrancou a cabeça do outro com a faca, direito penal. O direito penal trata de coisas ruins. Você não vê o caso passado do goleiro Bruno? Então, você vai estudar comigo o que foi, o que está sendo tratado ali, o caso do goleiro Bruno. É lindo aquele caso, porque se eu fosse promotor de justiça, eu ia chegar para você e ia falar, aquele caso, a menina foi estrangulada, picotada, comida, cagada e concretada. E depois eu explico para você como é que funciona isso. Porque na prática, ela foi estrangulada, picotaram ela, o cachorro comeu, o cachorro cagou e concretou e não achou o corpo. E a gente vai ver como é que isso funciona. Um abraço, fica com Deus. A introdução do Código Penal está aí e a gente vai atrás das questões de concurso, que a gente vai ser aprovado junto. Um abraço.